porque nós estamos aí falando, né, de como o Roberto Jefferson, de um mensaleiro, de um corrupto, condenado. Nós vamos falar agora do Zé Dirceu. O Zé Dirceu que tomou as rédeas da campanha do Lula. O PT convocou para hoje uma reunião virtual com o ex-ministro José Dirceu, e o objetivo desse encontro é orientar os militantes sobre como proceder na comunicação e uso das redes sociais nesta reta final de campanha. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, além de Dirceu, estarão presentes coordenadores da campanha petista. Bom, José Dirceu, a informação do jornal O Estado de São Paulo, que é um jornal que já assumiu o seu lado, já assumiu que já faz campanha todo santo dia para o candidato do Partido dos Trabalhadores, deu essa notícia hoje que José Dirceu está no comando. E aí, Malta, o que você acha? Você acha que o Léo vai estar na reunião, Malta? Olha, eu espero que não. A gente está aqui num processo com o Léo, entendeu? O Léo de conversão. Gente boníssima, o Léo é gente boníssima. E é uma pessoa maravilhosa, de um coração maravilhoso. Ele só está no lugar errado, mas não tem problema. Isso é uma questão de tempo, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo que é uma questão de tempo. E aí, o que você acha, Malta, do Zé Dirceu já não, agora Zé Dirceu abriu a cauda do pavão? Não, é brincadeira. Eu acho um absurdo. Primeiro ele querer tomar o poder. Eu sou uma pessoa muito otimista, Thiago. Se me mostrarem um copo de água pela metade, eu sempre vou estar falando que ela está transbordando. Por que isso? Isso é fake news. Toma cuidado. Então, mas eu sou otimista. Então é o seguinte, eu não consigo trabalhar com exceção. Eu acho hoje que esse partido que está em evidência, justamente o partido do Nine, eu acho que... Lá vem Malta e o Nine. Eu gostei, eu vou usar o Nine. Nine, você pode colocar aí. Bom. Pessoal, Nine significa... 9. 9, entendeu? 9, apenas 9. Então o Nine, com esse partido, né, maravilhoso que nós temos aí, eu trabalho com exceção. Eu não consigo trabalhar com exceção. É só a gente perceber nas manifestações que esse grande partido, com esse índice de audiência que ele tem, de relevância, participa desse trabalho. Eu não consigo. A vitória já está certa. Bolsonaro vai ser o próximo presidente. E o mais importante não é o fato, Thiago... Não é a votação domingo, não se precipite. Não, mas eu vou te falar uma coisa, o importante... O copo está realmente cheio. O meu copo é cheio. Eu represento o movimento, meu copo é cheio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o mais importante, Thiago, não é a vitória... Depois das 18, o meu sempre está cheio. As garrafas vão ficando vazias. Não, deixa eu falar uma coisa importante. O mais importante não é... A vitória do Bolsonaro é perfeita, vai ser concretizada, mas o mais importante, pessoal, é a turma que está entrando. Essa turma que está entrando vai fazer diferença. E junto com o Projeto União Brasil, pressionando lá as galerias, vocês vão ver as galerias tudo cheio, tudo vai ser futebol lá na galeria. Sensacional. Vocês podem ter certeza. Olha, eu vou colocar uma pergunta aqui agora, Rodolfo, é o seguinte, se o PT quer voltar ao Palácio do Planalto, certo? Ele já esteve lá durante muito tempo. A gente viu que quase todos os apoiadores públicos achincalharam Lula, Dilma e os governos do PT, especialmente quando ele estava sob o comando ali da eminência parda José Dirceu. Se o José Dirceu está agora ativo para querer, desesperado, para querer eleger o Lula, o que isso significa, na sua opinião? Analisar esse cenário, né? Porque eu me questiono muito sobre isso. Primeiro, quem é o cara que vai entrar caso o Bolsonaro perca? O que eu não acredito também, ok? Será que é o cara que milita de forma passiva, fazendo política para os menos favorecidos? Ou será que é um cara que está louco para tomar o poder e cometer, talvez, ali a sua grande vingança e trazendo toda essa corja que já esteve no Brasil de volta ao nosso cenário? É isso que eu fico me questionando. José Dirceu é um retrocesso para o brasileiro.
é um retrocesso, um cara que foi ali um dos grandes pivôs do maior escândalo de corrupção que esse país já teve. Não só nós brasileiros reconhecemos isso, o mundo reconhece isso. Trazer esse cara de volta para uma campanha política só quer dizer o quê? Que, na minha opinião, ele já deve ter um lugarzinho na mesa para se sentar. Viu? Um detalhe, a gente não pode pensar que o Brasil é simplesmente verde e amarelo. Eu acho que tem que ter a diversificação, tem que ter oposição. Isso se chama democracia. Então a gente tem que estar ciente. Você acha que a gente vive numa democracia? Não, eu estou falando o ano que vem, quando o Bolsonaro... Não, a gente tem que conviver. Tudo bem, a gente tem que conviver, mas democracia assim, se você aceita a minha opinião, você vive democraticamente. O que isso tem a ver com o José Dirceu? É isso que eu quero saber. Pelo amor de Deus, onde entra o José Dirceu? Tem tudo a ver. Ele está reabilitado, então, para voltar ao jogo político. Não, eu acho o seguinte... A reabilitação dele credencia ele novamente para estar onde ele está, isso? Não, nós não podemos perder alguns players, entendeu? Que sinalizam erros do próprio governo. É o óbvio. O óbvio do contraditório. Do contraditório, não é, doutor? Sim. Então, hoje, a gente tem que pensar o seguinte. A bancada é pequena? Ela não é pequena. A bancada do Partido dos Trabalhadores não é pequena. É uma bancada forte. Mas, pô, a gente precisa entender, para estar numa democracia, no ano que vem, que vai estar já um meio a meio, tem que haver, Rodolfo, tem que haver essa... Mas eu quero saber onde entra... Eu não falei nenhuma em verdade, eu não sou nenhum cientista político aqui, mas é simples. Pode fazer uma observação, que eu acho que... Vamos tentar, eu vou tentar ser otimista como Malta e olhar o copo e tentar encontrar o copo transbordando, né? Vamos pensar o lado positivo dessa história, né? Com esse tipo de medida que foi noticiado agora pelo Jornal do Estado de São Paulo, por exemplo, onde José Dirceu está aparecendo, né, de uma forma mais efetiva na campanha, isso só nos faz com que nós, eleitores, cidadãos que estamos acompanhando o processo eleitoral, que a gente tenha claro quem está próximo do presidente da República nesse momento eleitoral e que está no momento do governo federal. Então, esse tipo de coisa, ele até é bem-vinda, porque ele demonstra transparência. O ruim é você esconder todo mundo, todos os esqueletos dentro do armário e depois no dia 31 de outubro, na segunda-feira, abrir o armário e ver aquela surpresa. Exatamente. Então, eu acho que pelo menos isso vai ficando às claras. Clareza essa que a campanha do Lula, a campanha do ex-presidente, ela não teve, por exemplo, com relação ao plano de governo, que até agora já estamos caminhando aí para o final do segundo turno do processo eleitoral e o plano de governo não foi oficializado. Então, pelo menos nesse caso de José Dirceu, eu vejo uma clareza muito grande e aí cabe ao eleitor, estamos numa democracia, cabe ao eleitor avaliar, olha, eu quero o Lula com Zé Dirceu, com fulano, com Beltrano. Não, eu quero o Bolsonaro com o fulano, com o Beltrano, com o ciclano. E aí fazer essa ponderação e tomar a sua decisão democraticamente. Muito bem. Felipe Monteiro, olha, independentemente do copo meio cheio, meio vazio, pela metade, transbordando, você não acha que com o Zé Dirceu envolvido no projeto, o povo vai tomar no copinho? Eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês aqui, né? Eu acho que essas eleições são eleições da rejeição, né? É anti-Bolsonaro contra anti-Lula. Claro, algumas pessoas votam no Bolsonaro porque gostam do Bolsonaro, algumas pessoas votam no Lula porque gostam do Lula. Mas se for pegar o resultado das eleições, né, 57 milhões de votos o Lula teve, 50 milhões de votos o Bolsonaro teve, e quase 50 milhões de votos, a abstenção, voto nulo e voto branco. Ou seja, 1/3 do eleitorado não querem nem o Bolsonaro e nem o Lula, né? Ou seja, não há espaço para o Lula, se ganhar as eleições, fazer um governo do PT. Não tem esse espaço. O Lula não pode propor a legalização do aborto, propor legalização das drogas. Não tem como ter esse debate mais, porque a sociedade já mostrou que não quer esse debate. Então, se o PT ganhar as eleições, o governo dele não vai ser o governo do PT. Então, essa conversa que as pessoas gostam de colocar, que se o Lula ganhar, será a instauração de uma ditadura socialista, e o PT gosta de colocar que se o Bolsonaro ganhar, será a escalada do autoritarismo, isso não existe, gente.
Isso não existe. Analisar o fato cru, né, você vai ver que não existe, não há espaço para isso. Ô, Felipe. O Dirceu não vai voltar para o governo Lula, porque não tem espaço para esse tipo de coisa. E outra coisa também, Pavinato, essa chamada aqui fala que o Dirceu vai orientar os militantes a usar a mídia social. Exato. Eu acho que o Dirceu... no jornal Estado de São Paulo. Eu acho que o Dirceu nem sabe o que é Twitter. Nem sabe usar a mídia social. Felipe, tá errado essa informação. Nem sabe o que é isso. Felipe, eles foram os pioneiros. O Dirceu é jurássico. Eles foram os pioneiros. O Dirceu é jurássico, a usar... Não. O Dirceu é jurássico. Felipe, eles foram os pioneiros. Ele é boa comunicação. A usar mídia. Pô, teve até um rapaz lá que foi pra CPI, eles foram os pioneiros pra usar tráfico pago. Mídia é outra coisa. Entendeu? Não. A mídia digital é isso. O Dirceu, o José Dirceu, Malta, só dá medo de bolsonarista que não consegue pensar. Eu acho que ele tá pensando assim, o José Dirceu tá numa caverna, depois que derruba o Dirceu na cabeça dele. Deve ser assim, o Dirceu tá lá numa caverna, ele não sabe o que é mídia social. Não sabe, vou falar uma coisa. Quem tem medo de Dirceu? O Twitter era uma rede para verdades. Você vê ele da Primavera Árabe. Soube de boatos também que, de verdade, e hoje ele é muito acusado de fake news, etc. Então, mas é uma rede para toda a verdade, né? Quando o Dirceu entrou no Twitter, alguns anos atrás, ele roubou toda a verdade. Eu estou ótimo. Você está muito bem. Você está muito bem. Deixa eu só fazer uma observação. Que, nessa linha do que o Felipe está colocando, eu concordo muito também nesse aspecto de que a gente está vivendo, especialmente no segundo turno, um momento de divisão dos antes, né? Quer dizer, na verdade, você tem uma parte do eleitor que é lulista, uma parte que é bolsonarista, mas tem muitos que vão pro Lula por não gostar do Bolsonaro e outros que vão pro Bolsonaro por não gostar do Lula. Perfeito. E aí eu vejo que cabe a esse eleitor, nesse momento, né, fazer a análise também de quem ele desgosta menos. Então, de um lado, a gente tem o Lula, vão ter algumas figuras aí que são figuras polêmicas, né? Como José Dirceu. O Bolsonaro também tem as suas figuras polêmicas, como o Roberto Jefferson, que falamos há pouco. E aí, cabe ao eleitor fazer a avaliação, pensar, quem que eu quero? Quero votar no Lula do Zé Dirceu ou no Bolsonaro do Roberto Jefferson? Fazer essa avaliação também das pessoas mais polêmicas que o cercam. Cris, só um adendo aqui. Adende. Eu acho o seguinte, a gente está tão focado em pessoas e não o que elas fizeram. Eu acho que está em jogo hoje a gente entender que o Brasil precisa entender que a gente não está votando em pessoas. Nós estamos votando em plano de governo. Nós estamos votando o que uma pessoa fez para esse país em 3, 4 anos, o que a outra deixou de fazer, né, nesse mesmo tempo. Deveria ser assim, né? Deveria ser assim, mas as pessoas votam naquilo que querem. A gente fica nessa narrativa de pessoa, e não é pessoa, nós estamos votando exatamente pela competência. O Brasil... Mas que competência? Não é proposta, não é peraí, a competência, eu estou falando da competência do governo do Bolsonaro em 3 anos. Ou você acha que o país está ruim? Tá ruim, o país está ruim. Para você está ruim? Tá ruim, claro que tá ruim. Pessoal, a minha caneca está transbordando. Rodolfo, a minha caneca aqui, ó, tá saindo Rodolfo, eu quero saber. Rodolfo, eu quero saber. Tá ruim, mas tá bom. Eu acho que assim, nós não podemos viver num dogma. Nenhuma verdade absoluta. Eu concordo com o que você falou, eu também concordo com o que você falou, eu também concordo com o que ele falou. Só que, assim, as más companhias sempre vão corromper os bons costumes. Ponto final. Não tem como isso não ser uma verdade, ok? Tanto o Bolsonaro com o Roberto Jefferson, ele se equivocou em estar com um cara desse do lado dele, tanto quanto o Lula chamou o José Dirceu. Cara, você está queimado aqui, não vou noticiar, quer tomar um café comigo? Ok. Quer me orientar em algumas coisas? Ok, você é meu amigo, vem tomar um café comigo. Agora, colocar ele no cenário nacional, apresentar, falando que ele vai cuidar, orientar as mídias sociais, cara, isso é ridículo. Assim como é ridículo o Bolsonaro ter do lado o maluco do Roberto Jefferson. É ridículo. Então, eu não concordo. Agora sim, a gente vive num país onde a gente está vendo essa política dando cambalhotas. É isso que está acontecendo com a política. Falar que o José Dirceu não vai ter um lugar sentado à mesa,
Vai. Sabe por quê? Nem que ele não seja eleito alguma coisa, mas vai ser conselheiro, ele vai ser cabo, ele vai ser não sei o quê, e vai ter um lugar à mesa. E o dinheiro que vai ser pago para esse cara vai ser do nosso bolso. Ponto final. Assim como se o Bolsonaro eleger também um cara idiota para estar do lado dele, vai sair do nosso bolso. Então me preocupa ter um cara que foi lá atrás um dos alvos do mensalão, tá inserido de novo na política. Parece que a gente esqueceu, o brasileiro tem uma memória de peixe, nós esquecemos tudo o que aconteceu, ou a gente só acredita naquilo que a gente está vendo no momento. Deixa eu dar uma palavrinha. Claro. Quando é que eu não deixei? O Roberto Jefferson... Quando é que eu não deixei? Eu vou falar pelo Roberto Jefferson. Eu acho assim, ele foi traído pela própria direita, porque toda vez... Não, de acho. Nós estamos falando do José Dirceu. Ele quer falar do Roberto Jefferson. Deixa ele falar do Roberto Jefferson. Ele quer, né? Vai lá. Ele quer. Alguém revistou o Malta na entrada da rádio? Se ele sacar um revólver aqui. Cuidado, Malta. Olha só, tu tinha... Você está vendo que o cara é do bem aqui. É o seguinte, quando eu falo do Roberto Jefferson, eu tenho a honra de elogiá-lo, porque ele foi um dos grandes pioneiros com relação... Não, mas peraí. Todo mundo queria bajular ele, todo mundo queria estar em live com ele, a própria direita mandava bala, fazia com que ele... Não, mandava. Ele falava assim, boca de veludo, e fazia ele falar, e o bicho falava, ele ligava pra mim, como é que foi a live? Eu falei, foi uma merda, porque você é burro, você não tem que falar nada disso, você vai ser preso. Vê se ele acreditou no que eu falei. Não acreditou, foi preso. Você orientou ele para não comprar granada? O ano passado, no dia 1º de maio, aqui na Paulista, onde a gente colocou 1,5 milhão, onde ele estava lá, ele foi ameaçado de morte. Ele saiu de lá, ele ficou 18 minutos em cima do caminhão e ele estava numa mira. E a polícia estava lá, chegou para mim e falou assim, olha, nós precisamos revistar o caminhão inteiro. Quer dizer, naquela época ele era um herói. Na época que ele estava em todas as lives fazendo trabalho, criticando o mecanismo, fez burrada porque é impossível. Eu falava para ele, assim, Roberto, para de ofender as pessoas. Você está dando uma de louco, você não está... Ele não conhecia a mídia digital. Ele não conhecia os players que estavam. Ele não conhecia o Kim Paim. O Kim Paim, aquele bigodinho que faz parte aqui da nossa bancada. E o José Dirceu? Peraí, o Kim Paim, o Kim Paim estava fazendo uma crítica para o prefeito, né? Falando que um prefeito que era Marcos alguma coisa, era um prefeito que não tinha condições de ser conservador e o Kim Paim puxou a capivara dele. Aí o Roberto Jefferson vai lá e compra a briga do Kim Paim e fala que o cara é um cafajeste argentino. Eu falei pra ele, meu amigo, você nem conhece, o cara é conservador, ele faz... Então, o cara nem te ouve, Malta. Se ele tivesse seguido o seu conselho... Parou. Por isso que eu me desliguei. Quanto à granada... Não. Quanto à granada, eu também soube aqui, né? As minhas fontes hoje, elas estão muito rápidas. A mulher dele tinha falado assim, querido, eu preciso comprar granado. E era sabonete. E ele entendeu errado.